Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Senhor, para render louvores, para agradecer teu nome, Jesus. Então vem, Senhor, vem, toma o teu lugar, vem, toma. Vamos, Santo, Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem iluminar esse lugar.
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos
te adoramos, Jesus. Seja adorado, Senhor. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Jesus, nesse dia. Nós exaltamos o Teu nome acima de todo nome, Senhor. O Senhor é bom, Senhor. Suas misericórdias duram para todo sempre. Irmão, aí onde você está, na sua casa, feche o seu olho, se renda ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, Ele está aí, Ele pode te tocar, Ele habita dentro de você. Clame, Espírito Santo, me toque, Espírito Santo, amoleça o meu coração. Senhor, nós oramos agora nesse momento por toda a vida, Senhor, por toda a pessoa que está orando, Senhor, agora nesse momento. Que o Senhor possa trazer resposta, Deus. Que o Senhor possa trazer solução, Deus. Soluções e respostas que às vezes têm demorado dias, semanas, Senhor, meses, até anos, Pai. Nós cremos que o Senhor faz o Teu povo prosperar mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à fome, Senhor, Isaac semeou naquela terra e ele colheu fome. Nós cremos que não será diferente com os seus filhos. Nós cremos que não será diferente com a Tua igreja. Nós cremos que sobre nós que nós temos esse tesouro, Senhor, no vaso de barro. Nós carregamos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. E é por meio do Espírito Santo e da Palavra que nós podemos ter paz. Que a paz de Cristo possa te encontrar aí onde você estiver. Que a paz de Cristo possa trazer agora o refrigério que você precisa. Que nesse momento aqui de adoração, de louvor, esse momento profético aqui, que nós vamos falar da Palavra de Deus, irmãos, porque só a Palavra pode nos libertar, só o Filho pode nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, João escreve, e a verdade nos libertará. Não é, irmãos, uma doutrina, ou uma filosofia, ou a palavra de um coaching, ou uma meditação, ou sei lá, a gente mudar alguns hábitos. Isso não muda a nossa vida. Só a palavra de Deus pode nos transformar. Só a palavra de Deus pode nos libertar do nosso eu, da nossa natureza. Por isso eu te convido agora, abre os seus ouvidos espirituais. Senhor, que toda mente seja levada cativa ao Seu Evangelho agora, Pai. A Sua Palavra, que toda semente possa cair em boa terra, Senhor. Nós repreendemos a semente que não venha cair, Senhor, no meio dos espinhos, que as preocupações da vida não venham, Senhor, sufocar a Tua Palavra, a semente. Senhor, que haja um solo fértil para a Tua Palavra nessa noite, Deus. Que a Palavra crie raízes no solo do nosso coração, Pai. Que venha produzir fruto. Nós te adoramos, Deus. Irmãos, eu sei que a gente está passando por um tempo agora que é um tempo que o Senhor está abalando não só as nações, não só o Brasil, mas todo o mundo. O Senhor, essa permissão de Deus para o que está acontecendo no mundo, na saúde, na economia, é algo que está abalando todas as esferas, não só a política, não só as sociedades, não só os governos, mas também eu creio que nesses tempos que o Senhor abala, que mexe as estruturas mexem, é para a gente se mover junto, é para a gente aprender com o Senhor o que Ele quer com isso. Quando a estação muda, a gente tem que mudar também. A gente tem que estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto, porque o Senhor quer falar e ministrar o nosso coração nesses dias. Jesus, eu toquei lamento e vocês não choraram. Toquei som de festa e vocês não se alegraram. Falava de uma geração que não conseguia responder àquilo que estava acontecendo naquele momento. Eu sei que o Senhor ele está chacoalhando o mundo inteiro nesse momento, para que a gente aprenda algo. Os governos estão sendo abalados, as políticas estão sendo abaladas, a economia está sendo abalada, a sociedade como um todo está sendo abalada, as empresas estão sendo abaladas, mas em Hebreus diz que quando as coisas são abaladas, o Senhor faz isso para que apenas reste aquilo que é eterno, aquilo que é inabalável, aquilo que não pode ser abalado. E eu queria falar, dentre todas essas esferas,
da política, dos governos, das sociedades, da igreja. Eu queria falar a menor partícula nisso tudo que está sendo abalado. Eu e você. Porque se você for pensar nos governos, nas empresas, nos trabalhos, na sociedade, todos são, até nas igrejas, todos são compostos por pessoas. Abra lá a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Sabe, irmãos, queria falar um pouco com vocês hoje sobre o Egito, sobre a Babilônia. A gente vai ver que biblicamente há muita diferença entre esses dois lugares. Abra lá, Êxodo 13, 17, deixa aberto aí. Mas o Egito na Bíblia, na palavra de Deus, o Egito, ele simboliza a alma do Egito, né? Que o Senhor ouve o clamor do povo e decide libertar o povo. Simboliza a alma sem Deus, simboliza o homem sem conhecer a Deus. O Egito, ele levanta Moisés para libertar aquele povo, para sair daquele jugo. O que acontecia no Egito? Uma opressão, uma escravidão. Eles eram submetidos a trabalhos forçados, né? E essa escravidão, esse jugo, fala do pecado na nossa vida. A alma sem Deus, o homem sem Deus, tem esse jugo do pecado, a escravidão do pecado. O clamor do povo que o Senhor faz, ele levanta um homem chamado Moisés, que vai, você sabe que no Velho Testamento ele aponta, é uma imagem do que aconteceria no Novo Testamento. E a figura de Moisés ali, como libertador do povo, aponta a sua igreja que derramou o seu sangue naquela cruz. Né? Porque Paulo diz que todas as coisas são aperfeiçoadas em Jesus Cristo. Até a lei foi aperfeiçoada em Jesus Cristo. Por isso que nós não cumprimos mais a lei por mandamentos, por ordenanças, mas nós cumprimos a lei agora pelo Espírito Santo, agradando a Deus pela obra do Espírito Santo. Então, o povo está debaixo daquela escravidão, daquele jugo. E o Senhor levanta Moisés como libertador. E aí você sabe, quando o Senhor envia as 10 pragas, e na última praga, na morte dos primogênitos, Faraó amolece o coração e deixa o povo ir. Né? E aí eles começam a trilhar. Agora esse povo, uma vez liberto do Egito, ele não acaba a história aí. Ele agora tem um caminho todo a trilhar, que é a terra da promessa. Da mesma maneira, eu e você, quando nós somos libertos desse jugo da escravidão, do pecado, quando nós somos libertos, que a palavra diz que nós somos transferidos, resgatados desse reino de escravidão das trevas para o reino da maravilhosa luz, a salvação não é o fim, é o início da nossa vida. Né? Só que às vezes muitos cristãos e nós, às vezes a gente não vigiar, a gente acaba vagando muito tempo ali no deserto, um tempo desnecessário, até chegar à terra da promessa. E a terra da promessa, entenda, não é o céu, mas é a plenitude que Deus tem para mim e para você, para a gente viver aqui nessa terra, nessa vida, fazer a obra do Senhor, dar os frutos do Espírito Santo. Né? E o interessante, olha como que Deus faz as coisas. Se você for lembrar lá da sua conversão, mas eu nasci na igreja, pastor. Tá, mas no momento que você teve um encontro com Cristo, né? Aí você começa a viver com Jesus, Jesus entra na sua vida, você é liberto do Egito. E depois de um tempo, quando você vai caminhando com o Senhor, parece que as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, né? Aí você olha para trás e você fala, poxa, mas lá atrás não era tão difícil assim, agora eu estou tendo umas lutas que eu não tinha antes. Escute isso, olha Êxodo 13, 17 que diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então quando a gente abraça Jesus e quando a gente entra, o Evangelho entra em nós, né? O Senhor ele nos livra no início de muitas guerras, porque a gente não tem a maturidade, não tem as estruturas para poder lutar aquelas guerras, né? Mas Jesus e o Evangelho ele não enganam ninguém, né? O Senhor faz isso para nos proteger no início. Então não se engane, irmão, você vai ter luta e você vai ter muita luta, mas o Senhor, ele veio aqui nessa terra como Deus e como homem, e ele venceu todas as coisas, mostrando que há como a gente vencer esse mundo, né? Jesus disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus também disse, mas
tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele venceu como? Ele venceu como homem, mas cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor, no início da nossa caminhada, do primeiro amor, né, a gente ouve um louvor, uma estrofe no ônibus, seja onde for, né? Aí nosso coração já amolece, o nosso olho já enche d'água, a gente agarra o Senhor, e aí a gente vai caminhando, vai amadurecendo, vai se alimentando da palavra, vai parando de beber leite, né? A gente muitas vezes chega achando que o Evangelho é só um milagre, né? Mas aí a gente começa a abrir os olhos para ver que o Evangelho não é só milagres, que tem renúncia, tem um preço a ser pago. Só que o povo de Deus, quando sai do Egito, o Senhor liberta eles, né? Leva eles até a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E o tempo vai passando e aquele povo ele começa a se tornar um povo obstinado. Ele começa a se tornar um povo que já quer andar com as suas próprias pernas, que já quer tomar as suas decisões, por vezes deixa de seguir a nuvem, por vezes deixa de seguir a coluna de fogo, por vezes por vezes começa a enxergar a Bíblia como mais um livro apenas de teologia e de conhecimento, para de ter comunhão com o Espírito Santo, larga as disciplinas espirituais de oração, de jejum, de leitura da Bíblia. Não leitura da Bíblia como bater um ponto, né? Vou ler a Bíblia aqui. Não, mas ler a Bíblia para se alimentar da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal, né? Eu leio não para saber o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, mas para me alimentar da árvore da vida, né? Aquilo que vai gerar vida dentro de nós. E aí, na caminhada do povo no Egito, que é semelhante à nossa caminhada, às vezes a gente vai se tornando altivo, a gente vai se tornando com a nossa cerviz, né? Que o Senhor fala muitas vezes, povo de dura cerviz, que era um povo, a cerviz é essa parte da coluna, né? A coluna, que era um povo que o tempo ia passando e eles começavam a ter dificuldade de se dobrar, dificuldade de se render. Então aquela palavra de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você já começa a ficar muito maduro para essa palavra, aquilo não te toca mais. Aquele louvor, aquela estrofe, aquela sensibilidade do seu coração vai sendo perdida no caminho. E os anos se passam, e o que acontece? O povo mais uma vez é levado cativo, só que agora para um outro lugar chamado Babilônia. Diferente do Egito, onde simboliza a alma sem Deus, o homem sem Deus, o cativeiro da Babilônia, ele fala agora de um povo, que é o povo de Deus, cativo de novo. Entenda isso, o Egito, a alma sem Deus, é escravo do pecado. Deus liberta o povo, tira do Egito com mão forte. Só que o povo, pela sua escolha, pelas suas ações, ele se permite ser escravizado de novo. E a Babilônia vai falar disso. A Babilônia é o povo, a igreja de Cristo, escravizada de novo, mas está dentro da igreja. Mas vem ao culto domingo, mas participa da célula, às vezes até ora, às vezes até dizima, mas está na mesa da Babilônia. Abra lá a sua Bíblia comigo, em Daniel capítulo 1, versículo 2. Sabe, uma coisa que quando o Senhor nos tira do Egito, talvez o exército que mais fez oposição ao povo quando estava no Egito, quando é liberto do Egito, né, em direção à Terra Prometida, foi os amalequitas. E os amalequitas, cada povo, irmão, que faz guerra com o povo de Deus na Bíblia, ele tem um significado. E os amalequitas, eles representam muito, são muito parecidos com o desejo da carne. A forma que os amalequitas atacavam, eles eram um bando nômades e que eles ficavam nas areias, nos desertos. Eles sempre atacavam por onde? Pela retaguarda, pela parte de trás, ou seja, pela parte frágil. Né? E aí quando a gente sai do Egito, quando a gente a gente é liberto do Egito, a gente começa a lutar ali, né, com a nossa carne, com alguns desejos, com algumas práticas que a gente tinha antes, as práticas do Egito, né? As práticas que a gente deve abandonar. E aí, isso são os amalequitas, eles vêm contra a gente. Olha lá o que diz Deuteronômio 25:17. O Senhor dizendo, né? Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito.
quando vocês estavam cansados, exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Olha como que os amalequitas eles faziam guerra. Você já viu aí no Discovery, no National Geographic, né? Quando o leão vai caçar, ele vai olhar aquele animal que está desgarrado, que está cansado, que ficou para trás da manada, né? Quando vocês estavam cansados, exaustos, né? A gente começa a andar com Jesus e a gente às vezes começa a viver, para de se alimentar da árvore da vida, começa a viver uma religião, né? E aí que um desejo da carne, uma tentação vem. Esses eram os amalequitas lá quando o povo saiu do Egito. E a gente precisa vencer os amalequitas. E Jesus venceu os amalequitas, os desejos da carne. Né? Tanto que o escritor de Hebreus diz que por ele ter passado por todas as tentações como homem, ele socorre, ele tem piedade de todo aquele que está sendo tentado. Amém? Jesus ele foi tentado em todas as esferas, em todas as circunstâncias. E Jesus venceu todas por meio do Espírito Santo. E aí o povo, como eu disse, o povo agora é o povo de Deus, mas ele se deixou escravizar de novo. Fala agora da igreja. A Babilônia fala de um povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, só que agora escravizado na Babilônia. Abra lá em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 3. Olha o que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e colocou-os na casa do tesouro do seu Deus. Interessante que quando a Babilônia vem para oprimir e para querer escravizar, ela leva o povo escravo, ela leva os utensílios do templo para a Babilônia. E aí, se você for andar um pouquinho mais na frente, lá em Daniel, capítulo 5, versículo 1, certa vez, o rei Belsazar, o rei da Babilônia, deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata de seu predecessor, Nabucodonosor. Tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam um vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Então, a escravidão da Babilônia, olha o que a Babilônia ela faz. Ela pega aquilo que era santo, e coloca na sua mesa e mistura com o vinho da Babilônia. Você sabe que a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução, mas o que? Enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. É o vinho desse mundo, é o molde desse mundo. A Babilônia fala da igreja, daquele que é salvo, entrando de novo no molde desse mundo, bebendo o vinho desse mundo. E aí, porque um dos motivos, irmãos, que Daniel não sentou na mesa da Babilônia, foi porque Daniel viu que na mesa da Babilônia havia ali aqueles utensílios que eram da casa de Deus, aqueles utensílios que eram santos da casa de Deus, agora estavam sendo profanados na mesa da Babilônia. Quando a Babilônia vem escravizar, irmão, a gente começa a perder os valores, aquilo que era santo, aquilo que era usado na presença do Senhor, aquilo que era santificado ao Senhor, começa a perder valor e começa a ser profanado na mesa da Babilônia. Então isso fala da perda de valores, são valores que a gente tinha, que o povo de Deus tinha, que ele começa a perder. Aqui um coração começa a endurecer e os valores começam a se perder. Se você deixa lá já sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, que a gente vai ler ali, mas é um tempo que eu sei que Jesus está virando a mesa de novo. Jesus está virando a mesa. Jesus ele foi no templo, ele virou a mesa.
Sabe o que o Espírito Santo estava me falando enquanto nessa madrugada, enquanto eu orava e nessa manhã, que o que está acontecendo agora no mundo, no nosso país, Jesus está virando a mesa de novo. O Senhor está virando a mesa de novo. Jesus está virando essa estrutura desse mundo de novo. E aquele que estiver agarrado, meu irmão, nessa mesa vai virar e vai cair junto com essa mesa. Mas aqueles que estiverem desapegados dessa mesa vão conseguir se assentar na nova mesa, no novo princípio, no novo fundamento que o Senhor quer colocar. Não o novo, é novo de novo. Os fundamentos, os princípios do reino de Deus, eles não mudaram. O Senhor, por isso que o Senhor não faz coisa nova. Ele faz o novo de novo. Porque Ele estabelece os princípios do reino, os valores do reino. Ele estabelece esse lugar para a gente construir e edificar a nossa fé. Só que aí a gente vai mudando esses alicerces, a gente vai deixando essas bases, vai construindo a nossa vida em cima de outras bases. Aí o Senhor tem que fazer o quê? Tudo novo, de novo. Ele repete aquilo que foi feito lá. Ele traz de novo. Né? Por isso que nesses dias, a palavra diz, o último versículo do Velho Testamento diz que nos últimos dias Ele enviaria quem? O espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Senhor, obviamente, você sabe que a família tem sofrido uma degeneração, então, mas aquela mesma ousadia que o profeta Elias tinha por meio do Espírito Santo, né? O Senhor está pronto para derramar sobre nós. Quando ele vai lá, nos altares, só que aquele que levanta o altar maior, o Senhor, ele levantaram aquele altar. E aí, o que Elias? Ele pegou as 12 tribos de Israel, simbolizando de novo assim, Senhor, nós estamos voltando para Ti. O altar estava caído, estava em ruínas, e ele estava recolocando, profeticamente, colocando ali, olha, nós estamos voltando para Ti, Senhor, para os Seus valores. E é isso que eu e você, nesse tempo, que o Senhor parou o mundo. Ah, mas pastor, foi o Senhor que mandou o coronavírus. Irmão, não sei se foi o Senhor, se não foi o Senhor. Eu sei que está acontecendo com a permissão de Deus, amém? E o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Se você está firmado em Jesus, você crê em Romanos, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o coronavírus, até esse momento que a mesa está sendo virada, vai cooperar para o meu e para o seu bem. Eu sei que o Senhor está querendo ajustar e rearranjar os valores na casa dele, dentro de nós. Abra lá em Lucas capítulo 15, versículo. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Essa parábola das 10 dracmas é interessante porque eram 10 dracmas. 10 vai falar de plenitude, completo, cheio, 10 dracmas. E aí uma dracma, a dracma ali que era uma moeda, ela diz sobre um valor. Né? Então assim, a nossa plenitude de valores, quando a gente perde um valor. Aquela mulher, ela perdeu uma dracma onde? Não foi fora, foi dentro da sua casa, foi aqui dentro. Jesus está falando da nossa caminhada, quando a gente não é mais pleno nos nossos valores. Quando a gente perde uma dracma, um valor, aonde? Dentro da casa. Por isso, porque a gente começa a ser altivo, a gente começa a ser autossuficiente, a gente começa a ser dominado pelo racionalismo. Você já viu que quanto mais se a gente não vigiar, a gente está ali dentro da igreja, a gente se torna evangélico, né? E Jesus nos chamou dentro da igreja de Cristo nesses dias para você rasgar a sua carteira. Rasga a sua carteirinha, desiste de ser evangélico, botar a faixa de Jesus na cabeça, ir para a marcha para Jesus, ir para o descende lá, nada. Não adianta a gente querer viver o evangelho raso das nossas convicções, dos nossos valores. A gente perde 1, 2, 3 dracmas, a gente perde os valores e a gente continua sendo crente. E sabe qual é a pior coisa, irmãos? É aquele que está caído e acha que está de pé. Sabe? É aquele que por isso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, junto dele, tinha sempre o quebrantamento junto com ele. Davi, quando ele era confrontado, né, pela palavra de Deus, e ali o profeta Natã foi diretamente a ele não veio cheio de argumento. Saul não, o espírito de Saul, né, aqueles que se movem debaixo do espírito, do governo de Saul, quando é confrontado, o que Saul fez? Não, pera lá, mas calma aí, você não entendeu a minha situação, cheio de argumentos.
Davi, quando foi confrontado por Natã, ele não teve argumento nenhum. As escamas dos olhos dele caíram ali naquele momento. Ele, esse homem sou eu. Ele rasgou suas vestes, se jogou no chão, fez jejum, se vestiu de pano de saco, cinza e buscou o Senhor. A gente precisa voltar. Por isso que Jesus diz, né, que aquele que não for como uma criança, sabe? Se você for ver a criança, irmãos, ela não está ligando para a sua reputação, não. No sentido de se humilhar, sabe? De passar vergonha. A criança, ela é inocente para essas coisas, né? Só que a gente não. A gente começa, a nossa cerviz começa a endurecer, a gente começa a andar nos nossos caminhos, aí a gente começa, depois de um tempo de igreja, né? Não tem aqui a régua, eu devia ter preparado uma régua, mas a gente começa a andar com uma régua de medir, né? A gente agora quer medir tudo, né? Mede todas as coisas, começa, não, isso sim, não, o Espírito Santo, não, calma, não, falar em línguas, entendeu? Aí a gente começa a endurecer nossa cerviz, a gente começa a ser insensível, e a gente, quando a gente vai ver, a gente sabe da Bíblia, a gente sabe os versículos de cor, a gente dizima, mas nosso coração está longe de Deus. Porque a gente está escravizado pela Babilônia, a gente perde os valores. E não são só valores que nos levam a pecar, mas são valores de essência da adoração a Deus, de tempo de secreto com Deus. A gente vai perdendo esses valores. Mas aonde? Dentro de casa, aqui dentro. Mas aí, qual é o segredo para os valores serem novamente encontrados? Ela varre a casa. Ela não foi acender a luz, não, ela varreu. Porque quando você tira a sujeira, quando você varre a sua casa, quando você faz, como a palavra diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está falando só de pecado, não, irmão. Está falando de frieza espiritual, sabe? Tem cristão que está na igreja, aqui que eu digo na igreja de Cristo, e não tem comunhão com o Espírito Santo. Sabe, está cheio de sujeira, sujeira. Se tem algo que bloqueia o seu relacionamento com o Espírito Santo, de fluir nos dons do Espírito Santo, de ter amizade com o Espírito Santo, é sujeira. Você precisa varrer, igual aquela mulher da dracma perdida, desse valor perdido, ela varreu a sujeira. E às vezes a sujeira que você precisa varrer é o orgulho. Às vezes a sujeira que você precisa varrer é a sua altivez. Às vezes a sujeira que você precisa varrer é o tempo que você acha que você tem de crente, que isso é suficiente para você. Às vezes o que você precisa varrer é a sua mentalidade de que minha mãe está orando por mim, eu tenho uma igreja que está orando por mim, então não, a salvação individual, cada um tem que percorrer e edificar a sua própria fé. Mas a gente tem que varrer a sujeira para resgatar os valores que estão dentro de nós. Mas só varre a sujeira aquele que não é orgulhoso, aquele que tem um coração aberto e aquele que não vive nesse racionalismo. Saiba que o que tem dominado muito hoje, tem escravizado muitos cristãos hoje na Babilônia, é o racionalismo. É andar com essa régua de medir, né? Não, aí vão pensar de mim isso, aí eu vou... Sabe, irmão, guarda essa sua régua de medir. Desiste disso, rasga a sua carteira de evangélico que vem no domingo para a ceia, né? Eu já fui, vou um domingo lá por mês, eu vou um domingo um GT sim, outro não, e aí é a lei do mínimo, né? Eu vou fazer o mínimo e tudo mais, e aí quando você vai 3 cultos, você até fala, sou missionário, né? Sou missionário, tô me gastando, né? Na presença de Deus, na igreja. Irmãos, nossos atos de justiça diante de Deus são como um trapo de imundícia, né? Então eu te convido, o Espírito Santo está nos convidando de novo para a intimidade nesses dias, para varrer a sujeira, para a gente voltar aos valores e aos princípios do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Nós queremos ministrar sobre você, nós queremos que o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade e você tem que abrir essa porta. Você tem que abrir essa porta ao Senhor. Sabe, você tem que escolher aí onde você está. Sabe, talvez você esteja assistindo, você nunca foi batizado no Espírito Santo. Talvez você esteja aí assistindo e o Espírito Santo para você, né? O apóstolo Paulo, quando lá, me fugiu agora o capítulo de Atos, quando ele chega na igreja, ele pergunta, mas com que batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados com o batismo de João. Mas e quanto ao batismo com o Espírito Santo? E aí eles falaram, não, mas nós nem ouvimos falar nesse tal Espírito Santo. Aí Paulo fala, não, olha só, a gente vai ter que começar aqui tudo de novo. Tá tudo errado.
tá tudo errado, vai apertar, lembra lá no Super Nintendo, reset? Né? Vai apertar o reset aqui, tá tudo errado, vai começar de novo, vamos começar de novo. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele impõe as mãos, eles são batizados no Espírito Santo. E como evidência disso, eles começam a falar em outras línguas. Talvez você que esteja nos ouvindo, você tem anos de igreja. Você está aí, cheio da sua sabedoria, sabe Bíblia pra caramba, cheio de conhecimento, mas você tem pouco relacionamento. Você não entra para o seu quarto, fecha a sua porta, e o seu pai que te vê em secreto te recompensa. Talvez você nunca chorou na presença de Deus. Ah, não, mas pastor, isso é muito emocional. Irmãos, nosso Deus, quando Ele nos toca e a gente se rende ao Senhor, as nossas emoções são submetidas a Ele, nosso espírito, o nosso corpo também é submetido a Ele. Sabe? Se você for ver na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, eles choraram na presença de Deus. E aí você, no auge da sua sabedoria e do seu conhecimento, você acha que você não deve chorar na presença de Deus. Você acha que o Espírito Santo é uma luz, né? Uma áurea que está brilhando lá no céu em algum lugar, está aqui dentro de você, mas você não tem relacionamento com Ele. É tempo de você varrer a sujeira do seu orgulho e de você voltar, largar suas doutrinas, de você voltar aos fundamentos do Evangelho, né? Que Jesus diz, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve para Romanos, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Como você é guiado pelo Espírito Santo se você não tem um relacionamento com Ele? E sabe qual é o melhor? A boa notícia é que Ele já está aí dentro de você, Ele quer se relacionar com você. Feche seus olhos aí. Eu sei que o Senhor está te revelando agora aquilo que você precisa, a sujeira que você precisa varrer. Como eu disse, às vezes não é um pecado. Às vezes é um orgulho, às vezes é um pensamento altivo, uma fortaleza da mente. Mas feche os seus olhos, fala com Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é vivo, Ele responde. Nosso Deus, Ele fala. Por isso que a representação de Deus ali, quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, o homem anda, porque Deus se move. O homem fala, porque Deus fala. O homem é vivo, porque Deus é vivo. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Por isso que todos os outros deuses, a representação deles são o quê? Estátuas mortas, porque eles são mortos. Porque eles não falam, porque eles mentem. Então são estátuas mortas. Mas Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, porque Ele fala. Se Deus fala, cabe a você ouvir. E você não vai ouvir Deus se não for pelo Espírito Santo. Se você só ler a Bíblia, você vai ser um teólogo, você vai saber de Bíblia pra caramba. Mas a vida de Cristo não vai ser gerada dentro de você. Você pode até ser salvo, mas você vai perder. Vai perder todo o gozo, a alegria que tem de estar na terra da promessa. Amém? Do que Deus tem para você aqui. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo te tocar. Fala, Senhor, me revela. Senhor, revela a cada um de nós, Deus. A cada um de nós. Aquilo que a gente precisa varrer. Aquilo que a gente precisa abrir mão, Senhor. Senhor, se for preciso que um fundamento errado que nós construímos, Senhor, na nossa mente, na nossa altivez, no nosso racionalismo, Deus. Às vezes em alguma prática errada, pecaminosa nossa, que a gente não consegue largar. Senhor, nós queremos destruir esses alicerces que nós estamos construindo na nossa vida, Senhor, nesse momento, Pai. Senhor, eu oro por um quebrantamento no seu povo, para cada um que esteja ouvindo aí, que o Senhor fale audivelmente no Espírito. Irmão, se Deus está falando com você agora, não ache que Deus vai falar no seu ouvido como você está ouvindo a minha voz. A palavra de Deus diz que Ele fala ao coração, são impressões do coração. Então, assim, não deixa a sua mente governar, porque a sua mente, ela quer pegar o governo em todo momento. É ela que estende a régua de medir. Não, eu acho que foi na minha cabeça. Não, seja guiado pelo Espírito Santo agora. Seja ministrado por esse louvor. Feche os seus olhos, não se distraia. Não pare de digitar o que você está digitando agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Diga a Ele, Senhor, fala comigo, porque Ele está à porta e Ele está batendo. E nós abrimos a porta para Ti, Senhor, nessa noite, nesse momento. Adore a Jesus, deixa Ele tocar em você. Sim, Pai. Sim, Jesus. As águas paradas da minha alma
versículo 2, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstrações de poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você como cristão, você precisa viver